Então, Kátia, a gente estava num ano que, pensando do ponto de vista da formação continuada, a gente estava num ano que a grande expectativa era os professores continuarem tomando conhecimento da BNCC, né, que é um ganho para nós, e também dos currículos das redes, né? Então, era um grande projeto formativo trabalhar com esses professores o conhecimento desses dois documentos que são muito importantes. E eles continuam sendo importantes agora, né, para nós, só que veio a pandemia e veio mais um desafio, né? O desafio de priorizar o que se ensina, né? Priorizar o que os meninos precisam aprender. Eu queria voltar um pouquinho, começar a nossa conversa voltando um pouquinho, pensando nessa relação da base do currículo, do começo dessa história, né, da relação da base do currículo, e por que é tão importante o currículo nesse momento. Olha, eu queria dizer para vocês o seguinte, a Base Nacional Comum Curricular, ela é um marco na história da educação brasileira, porque ela traz, ela já estava prevista na Constituição Brasileira de 1988, mas ela tem uma função de dizer claramente para todas as instituições escolares do país quais são as aprendizagens essenciais às quais todos os alunos brasileiros da educação básica, então da educação infantil ou ensino médio, têm direito. Nós podemos fazer mais, nós não podemos fazer menos. Então, em 2017, nós tivemos a homologação das etapas da educação infantil até o 9º ano do ensino fundamental, 2018, a etapa do ensino médio, em 2018, os currículos foram da educação infantil e do ensino fundamental foram alinhados com a base, e depois, então, 2019, planejamentos das escolas, e aí agora estamos na fase do alinhamento curricular da etapa do ensino médio. Isso é uma sorte, porque uma coisa é certa, por mais que as escolas de vocês tenham continuado a fazer as aulas de alguma forma, nós precisamos sempre lembrar que se em aulas presenciais, aulas dadas, já não são garantia necessariamente de que os alunos tenham aprendido tudo que a gente ensina, num momento de exceção como esse, nós também vamos precisar pensar que, apesar de podermos usar ensino híbrido, mandar atividades para casa, enfim, alguma perda existirá. E o ano de 2021 será bastante essencial nessa retomada. Eu costumo dizer, Mirela, que não necessariamente nós vamos fazer recuperação, porque eu acho que vai ser um ano muito mais de nós entendermos que vamos fazer um apoio à aprendizagem do que necessariamente recuperação. Então, olhar para os nossos planejamentos, olhar para o currículo e fazer uma priorização vai ser importante. Lembrando que currículo, né, pessoal, não é só a lista do que a gente ensina. Currículo é o jeito como a gente agrupa os alunos, currículo é o material didático que a gente usa, são os tempos que organizam o tempo que os alunos passam na escola, a forma de avaliação, a metodologia que a gente usa, e um pedaço do currículo é aquilo que a gente quer que os alunos aprendam. É um pedaço bem importante, e esse é justamente o pedaço do qual a Base Nacional Comum Curricular trata. Então, pensar como priorizar aquilo que é essencial vai ser, Mirela, de fato, um ponto bem relevante nessa retomada das aulas. Eu acho importante que você falou sobre a recuperação, né, Kátia? Porque recuperar, a gente tem que recuperar algo que foi aprendido. Se a gente está dizendo que esse ano a gente tem perdas, então o ano que vem é um ano de trabalho de ensinar o que não foi ensinado e não de recuperar, né? Uhum. Eu acho que essa ideia é muito boa da gente ressaltar. Kátia, você trouxe agora no final da sua fala sobre a priorização, né? A gente sabe que
dentro das ações aí, do planejamento pedagógico estratégico, a priorização é um foco importante. Mas eu acho que tem critérios para fazer isso, né? O que você sugeriria como cuidados para a gente fazer essa priorização do currículo? Como que ela deve ser feita? Em que tempo? Então, Mirela, um dos trabalhos aos quais eu tenho me dedicado, e você tem participado e acompanhado bastante, é de desenvolver o que a gente chamou no Instituto Reúna de mapas de foco da BNCC, né? Então, o que significa isso? Quando você vai fazer priorização, você precisa tomar muito cuidado com a forma como você escolhe. Você não pode simplesmente pegar seu planejamento anual e fazer uma escolha aleatória. Essa habilidade fica, aquela sai. Você não pode pegar o seu planejamento e dizer, olha, se eu vou ter 30% do meu ano perdido, eu então vou trabalhar 70% das habilidades e aí escolher isso proporcionalmente ao tempo, porque é um risco. Você pode deixar fora coisas muito importantes e trazer para ensinar coisas que não sejam tão importantes assim. Então, precisa ter um critério para fazer essa priorização. E por que a priorização ela é tão relevante? Ela não é relevante só para você reorganizar o seu planejamento. É porque o seu planejamento, no fundo, ele é um mapa, né? Ele é uma carta náutica, ele te ajuda a navegar, para você saber exatamente para onde você quer ir com os seus alunos em termos de coisas que eles aprendam. Mas é mais do que isso, é porque as aprendizagens que você quer que seus alunos alcancem, elas vão determinar a avaliação que você faz, o planejamento das suas aulas, a escolha das atividades, a sua metodologia. Então, tem uma série de coisas que giram em torno dessas escolhas, dessas aprendizagens. Então, o que o Instituto Reúna fez e que está disponível no site do Instituto gratuitamente para todas as escolas. Nós pegamos a base, e por que a base? Porque ela é o centro. Qualquer escola que organizou seus currículos alinhados à base pode pegar o mapa de focos e fazer uma comparação. Nós escolhemos, ano a ano, do primeiro ano até o 9º ano, para a língua portuguesa, matemática, história, geografia e ciências, nós olhamos para as habilidades da base e pensamos assim, o que é fundamental que os alunos aprendam em cada um dos anos que permita a ele compreender o que é essencial naquele componente curricular para ele continuar aprendendo no ano seguinte, no ano seguinte, no ano seguinte. De tal forma que, pelo menos, em 2021, nós consigamos ensinar coisas muito prioritárias para que em 2022 a gente já reduza muito o impacto do afastamento social da pandemia e que em 2023 nós já estejamos fazendo o máximo possível do currículo esperado para 2023. Então, por exemplo, se o ano que vem você for minha aluna e você estiver no 6º ano, se eu organizar o planejamento do 6º ano pelos mapas de foco, em 2022 eu já consigo fazer o 7º ano de um jeito mais próximo ao planejamento esperado para o 7º ano, e em 2023 todo o planejamento do 8º ano. Então, essa priorização, ela precisa levar em consideração que talvez você não vá fazer em 2021 todo o currículo de 2021, nos trata de cumprir todas as habilidades, mas aquelas que são essenciais para você aprender coisas muito fundamentais para dar conta de, em 2022, já estar fazendo um currículo, daí sim um currículo mais próximo do completo, e 2023 já está no currículo normal.
Aí, às vezes, as pessoas me perguntam, mas, Kátia, não está deixando de fora coisas muito relevantes? A escolha foi feita para que você aprenda, desenvolva habilidades que te permitam fazer conexões cerebrais como um mapa, né? Que te ajudem a aprender. Acho que o melhor exemplo que eu tenho dado é do conceito de tempo. Quando você aprende tempo, por exemplo, em matemática, a hora que você aprender bem esse conceito de tempo, você vai aprender o tempo em história, geografia, língua portuguesa, ciências. Então, nós mapeamos habilidades que aparecem, às vezes, interdisciplinarmente. Então, esse mapeamento ajuda a fazer uma priorização consciente para reduzir déficits de aprendizagem ou evitar que esses déficits apareçam, né? Esse material é interessante até para outros contextos que não sejam da pandemia, né, Kátia? Uhum. Aqui, hoje a gente pode usá-los nessa condição, mas até para outros, como dizia, idade série, né, outras questões que a gente tem que também há necessidade desse ajuste. Então, assim, só para a gente fechar essa primeira ideia, nós trouxemos aqui que nesse planejamento, então, pensando nesse planejamento estratégico, um primeiro movimento da escola é pensar na priorização das habilidades, né? E aí, pensar na priorização não é fazer unidunité, ou as pares vão e as ímpares ficam, é ter critérios, né, pautados na progressão e na conexão, como você trouxe. Mas, Kátia, tem uma outra preocupação que está muito forte para os gestores das escolas e para os professores, e que eu tenho ouvido bastante, que é, tá bom, eu escolhi as habilidades, mas como eu vou identificar se o meu aluno já sabe essas habilidades que estão ali priorizadas, mesmo as priorizadas? Será que garantiu? Eu tentei garantir, né? A minha escola tentou garantir tudo que a gente fazia no presencial, tentou garantir no remoto. Mas eu não tenho certeza que os meninos sabem o que a gente mandou, o que a gente trabalhou. O que é importante no sentido de avaliação nesse momento? É preciso, não é? Se a minha escola garantiu todos os assuntos, eu não preciso fazer. O que você sugere nesse cenário? Então, a avaliação ela é sempre parceira. Se o planejamento é o mapa, a avaliação é a bússola, né? Onde a gente... a avaliação, ela ajuda a gente a navegar de forma segura. Então, eu considero que seja importante nós avaliarmos em processo e considero que seja muito importante nós também avaliarmos na volta. Tá. Ainda que nós tenhamos garantido todas as aulas, todos os tempos, eu já vi aqui que nós temos algumas pessoas perguntando, a gente vai falar disso daqui um pouquinho, vai responder as perguntas, e aqueles alunos que não tiveram acesso às aulas remotas, a gente responde a isso, mas mesmo que os alunos tiveram, gente, a volta não é volta de férias, a volta não é volta de um período qualquer. Então, a volta vai precisar de muitos cuidados, diferentes tipos, desde cuidados sanitários, que a Mirella disse que é onde a gente está com um foco grande, mas cuidados socioemocionais, cuidados com os educadores, cuidados com as famílias e com os próprios alunos de diversos tipos. E um dos cuidados, Mirella, é a avaliação diagnóstica, né? Acho que é super importante a gente organizar uma boa avaliação diagnóstica. E até para isso os mapas de foco ajudam, porque no lugar de você fazer uma avaliação diagnóstica que tente medir tudo que você fez, você faz uma avaliação diagnóstica pautada exatamente nessas questões que são mais essenciais nesses focos de aprendizagem. E aí você avalia se o seu aluno aprendeu ou não e pode fazer um mapa de turmas, um mapa da classe, um mapa individual de cada aluno. E acho que a coisa mais importante a partir daí é você, tendo essa avaliação, replanejar o seu percurso. Então, o que você vai fazer para um grupo de alunos, o que você vai fazer com a classe toda.
que tipo de ação você vai fazer. E aí volta aquela história. De fato, se as aprendizagens que não foram feitas são poucas, aí você vai fazer um processo de recuperação. Se são muitas, você vai fazer um processo de apoio à aprendizagem, porque você vai ter que voltar do ponto que os alunos estão. E eu acho que nós vamos ter que entender que é muito importante o processo avaliativo, porque ele é cíclico. Você faz avaliação diagnóstica, planeja ação, avalia de novo, e vai nessa ação constante. E aí, de novo, um planejamento bem focado, ele te ajuda a ir monitorando, e com uma avaliação segura, te ajuda a ir mapeando o avanço dos alunos, né? Eu acho que tem uma coisa que liga até o que a gente estava discutindo anteriormente a isso, Kátia, que é que no mapa de focos também a gente tem as habilidades prévias, né? Isso. Então, vamos supor que a minha escola não mandou atividades remotas, né? Não conseguiu, ou o meu aluno não teve acesso para realizar. A gente tem lá a indicação dos conhecimentos prévios, que também são importantes de serem avaliados nesse momento, né? E isso está indicado também para cada ano essa retomada, né? E o que é esperado, né? Pensando na progressão, o que é esperado do ano anterior que ele saiba para garantir as habilidades focos desse ano, né? Sem dúvida. Agora, Mirela, a gente está falando de tantas coisas de planejamento, avaliação, e acho que a gente sempre tem uma figura central, né? Eu tenho falado muito que a retomada e todas essas ações, elas não são responsabilidade exclusiva do professor.